Quando uma história é bem contada, ela não só entretém. Uma história transforma. Se essa rua fosse minha. Quem conta uma história acende uma luz no mundo. Vou contar para vocês um conto de sabedoria do meu livro Invenção de Palavra, e essa história vai com um pedido. Se ela tocar o seu coração, conte para uma pessoa que você ama. Assim, a história vai permanecer sempre viva. E eu te convido no 3 a dizer baixinho as palavras encantadas. Era uma vez. Diga baixinho, mas de um jeito que você consiga se ouvir dizendo. Quando o seu consciente e o seu inconsciente escutam essas palavras, é um comando para que as portas da imaginação, do irreal, do fantástico, possam se abrir. Então vamos juntos? 1, 2, sorria. 3. Era uma vez. Era uma vez um menino que desde muito pequeno desenvolveu uma habilidade extraordinária para brincar com madeira. Vocês acreditam que ele tinha 4 anos e ele já fazia os brinquedos dele com madeira? Com 5 para 6, ele era capaz de reconhecer tipos de madeira pelo cheiro. Bom, ele era filho único e morava numa cidade bem pequena, mas nessa cidade tinha uma conhecida escola de marcenaria. E foi natural dos pais pensarem que quando ele entrasse na adolescência, iam colocar ele num curso técnico de marcenaria. E agora eu quero me dirigir a você que é pai, a você que é mãe, porque vai ser mais fácil de vocês entenderem. Num dia ele tinha 6 anos e de repente ele já tinha 14. Passa rápido. E com 14 anos ele podia entrar numa escola de marcenaria. E os pais levaram ele até lá, mas ele foi com medo. E chegando lá ele conheceu outros meninos. Um deles dizia: eu quero me formar aqui porque eu vou continuar os meus estudos em outro país. O outro dizia: eu não sou dessa cidade, eu sou de uma outra cidade, vim para cá para estudar e eu vou voltar para minha cidade para trabalhar na marcenaria do meu pai. Ele também tinha planos, ele tinha sonhos, mas ele tinha medo. Era um medo que estava sempre com ele. E os 3 anos de estudo passaram rápido. E chegou o dia da formatura e todo mundo que já se formou sabe que é um dia de muita alegria, mas também um dia de despedidas, porque algumas daquelas pessoas você não vai ver mais. Então um vinha para dar um abraço e dizia: eu estou indo para outro país para continuar estudando. Ele pensou em pedir para a mãe para poder estudar fora, mas ele era filho único, a mãe não ia deixar. O outro dizia assim: eu estou indo para minha cidade, eu vou trabalhar na oficina do meu pai. Ele pensou em pedir para o pai para transformar a garagem numa oficina, mas o pai gostava do carro. Ele ficou com medo da reação do pai. E com medo da reação da mãe e do pai, ele não pediu e não fez nada. E no dia que ele completou 18 anos, o pai dele, de repente, faleceu do coração. E aí aconteceu algo com ele que eu não sei se vocês já conheceram alguém que passou por isso. Ele foi tomado por um remorso. Ele começou a se culpar de tudo aquilo que ele não tinha feito para o pai. Ele deveria ter ajudado mais o pai. Ele deveria ter dito para o pai que amava o pai. Ele deveria. O remorso tomou conta dele durante 21 dias. No 21º dia, a mãe, dormindo, faleceu do coração. Tinha gente na vizinhança que dizia que parecia que o espírito do marido tinha voltado para buscar a esposa. Aí foi demais para ele.
Aí ele, que já não saía à noite, agora também não saía de dia. E o medo foi tomando conta dele, e o medo foi paralisando. E um medo que foi ficando impossível viver com esse medo. E um dia, não aguentando mais o medo, ele disse: chega! Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou acabar com isso. Eu vou me matar. E ele lembrou que a última vez que ele tinha saído, perto da casa dele, tinha uma lagoa com uma canoa abandonada. Então ele visualizou e raciocinou assim: essa noite eu vou até lá. Se a canoa tiver, eu trago para cá, faço um caixão e me mato. E acabo com isso. Aquilo que ele visualizou, ele exatamente fez à noite. E aconteceu. Ele foi até a lagoa e tinha uma canoa abandonada. Trouxe a canoa para casa e começou a trabalhar. E quando amanheceu, nenhum de vocês iria acreditar, nem eu, se eu não confiasse em quem me contou a história. Quando amanheceu, ele estava com o corpo molhado de suor, mas de frente a uma obra-prima de marcenaria. Era um caixão rico em detalhes, perfeito. De repente ele foi tomado por uma sensação de não caber dentro de si. Ele tinha essa capacidade. Olha o que ele fez, a transformação em poucas horas. Ele não cabia dentro de si, e por não caber dentro de si, ele saiu de casa. E no que ele saiu de casa, ele viu um desses bares que vendem pão de manhã. Ele foi até lá. Entrou, o dono do bar estranhou. Fazia tempo que ele não saía. Então ele pediu uma cerveja. E sozinho, ele brindou com ele mesmo. Depois ele voltou para casa para pensar no que ele ia fazer. E ele estava tão cansado que ele se sentou e dormiu. E quando ele acordou, já era de noite de novo. Então ele saiu. E no que ele saiu, ele voltou com 3 grandes tocos de árvore. E de novo, começou a trabalhar. E quando amanheceu, ele estava com o corpo molhado de suor. Mas de frente a 3 obras-primas de marcenaria. Ninguém ia dizer que horas atrás aquilo eram tocos jogados fora. De novo, a sensação de não caber dentro de si. Ele era capaz de fazer isso, de transformar a madeira. E não cabendo dentro dele, ele saiu, viu o bar, entrou, pediu uma cerveja, o dono do bar não aguentou e disse: agora bebe todo dia de manhã? Então ele, sem pensar, respondeu: é que eu trabalho de noite. E gostando de ouvir, disse assim: eu sou um artista. O dono do bar ficou curioso. Que tipo de trabalho ele fazia? Ele disse assim: vá até a minha casa para conhecer. O dono do bar disse que iria e foi, antes do meio-dia. E das 3 peças, o dono do bar comprou 2. Ele pegou o dinheiro, saiu, comprou ferramentas e madeira e nunca mais deixou de trabalhar. A casa dele virou uma grande oficina. Vinha gente de outros lugares para aprender com ele. Era tanta gente que ele teve que comprar a casa do lado para poder fazer uma loja. Esse homem começou a ficar conhecido e reconhecido. Ele conheceu uma mulher, se casou e ela lhe deu 2 filhos que lhe deram seu maior tesouro, 3 netos. Todos os dias, fosse na oficina, fosse no balcão da loja ou na casa dele, ele repetia: ele era o homem mais feliz do mundo. E para os seus filhos e netos, ele dizia assim: se vocês respeitam o papai, o vovô,
até o dia da minha morte, que ninguém vai mexer no quartinho da casa velha, que é como ele chamava a primeira casa dele. Lá dentro, trancado a cadeado, está o segredo da minha felicidade. E se vocês me respeitam, até o dia da minha morte, que ninguém vai bulir, que ninguém vai mexer nesse quartinho. Lá dentro, trancado a cadeado, está o segredo da minha felicidade. E eu sou o homem mais feliz do mundo. Demorou muito para esse homem fazer a passagem. E quando ele foi, o semblante dele era de quem foi em paz, de quem cumpriu a sua missão. E foram os netos, os mais jovens, a lembrar do segredo da felicidade, o segredo trancado no quartinho. Então, quando eles foram até a casa velha, que era a primeira casa dele, e romperam o cadeado enferrujado, encontraram dentro do quarto um lindo e velho caixão. Então eles puderam entender que o segredo da felicidade do avô, do pai, foi ter tido a coragem em vida de enterrar os seus próprios medos, de enterrar tudo aquilo que impedia ele de ser feliz. Que no exato instante que você está ouvindo essa história, você seja munido e inspirado a ter essa coragem. A coragem de enterrar tudo aquilo que te impede de colocar em prática os dons que o bom Deus sempre dá a cada um de nós. Que assim seja. Amém. Se você gostou dessa história, tem um convite especial para você. Toda segunda-feira a gente está no Paraíso, em São Paulo, no Espaço Mind. Venha ouvir uma história, venha refletir e se dar conta que você é a soma das suas escolhas e das histórias que você repete. Aprender a ressignificar, a contar e recontar é o meu trabalho diário e eu posso também te ensinar. Então, tome a iniciativa de vir. Eu te espero.